Hariscairene, tu querido Jesus Cristo, Adel foi meu. Paz e graça do nosso Senhor Jesus, meus irmãos meus. Estamos aqui para mais um Stomp. Só que dessa vez vamos estompar um certo freguês de alguns colegas que tem levantado algumas outras falácias, típicas de embusteiro também, né? E fanfarrão, e algumas outras por mesmo, acredito eu, ignorância. O Edson Toshio, ele debateu com o Thiago Lima em um canal grande. E ao debater, ele levantou alguns argumentos e, na sua maioria, um bocado de falácia típica de quem não conhece as escrituras, se revolta com aquilo que não conhece. Bom, o Edson Toshio, ele diz o seguinte, abre aspas, o cristianismo e os cristãos vivem em uma mentira ao se dizerem cristãos, pois, segundo o Edson Toshio, Yeshua deixou claro que era para vender tudo e dar aos pobres, que difícil seria entrar com um rico no reino de Deus. E não vejo os cristãos fazendo isso, pois isso é o verdadeiro evangelho segundo o próprio Yeshua. E tem mais, Yeshua ainda ensina a ter tesouro no céu, vendendo tudo. E não adianta vir com o papo de que ele falava de apego à riqueza e não à riqueza, de ser apego às riquezas e não à riqueza. Bom, ele já começa até apelando, vocês viram no final, não adianta vir com o apelo, né? Porque, lógico, ele sabe que o Stomp vem daí e ele precisa, assim, tentar já jogar por terra, tirar de campo o argumento que, de fato, é derrotador. Esse argumento parece um argumento forte, logo de primeira vista, mas nada do que uma mistura seletiva, uma fanfarronice, uma generalização indevida, falhas básicas de quem não faz uma leitura, não sabe fazer exegese. E nós vamos agora aqui estompar o Edson Toshio em seus argumentos usados contra o Thiago Lima. Primeiro, o que Yeshua realmente disse e para quem? Bom, quando nós analisamos o texto e principalmente o que é principal e está por detrás dessa crítica, trata-se de um texto que Yeshua vai ter com um jovem rico, uma conversa, e está em Mateus 19, do seu versículo 16 a 22, e o paralelo em Marcos e Lucas. Yeshua diz o seguinte, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ele se apega a esse trecho da narrativa. Mas existe um ponto a ser analisado. Bom, isso não foi um mandamento universal dado a todos os discípulos. Não é uma ordem geral. O texto é uma resposta a um indivíduo e uma resposta individual. O jovem tinha um problema claro, ou seja, ele praticamente idolatrava as riquezas. Yeshua expõe abertamente o ponto onde, sim, segundo a narrativa, podemos ver que o coração dele estava preso. Se isso fosse uma regra colocada, segundo apresentou o Edson Toshio, e uma regra também obrigatória, ora, todos os discípulos teriam sido obrigados a vender tudo, mas eles não foram. Não tiveram tal abordagem, repreensão. A igreja primitiva inteira teria feito isso de forma absoluta, mas não fez. A própria Bíblia mostra cristãos com bens. Se o argumento do Edson Toshio fosse assim correto, haveria uma contradição interna imediata e, na verdade, isso é o que ele mais adiante pretende fazer. Ou seja, ele pretende trazer contradições, mentiras, aonde não existe. Ou seja, falácias. Mas, percebam, José de Arimateia era rico e discípulo. E nós vemos isso em Mateus 27, no versículo 57. Observem na tela. Zaqueu também não deu tudo, mas parte significativa. Em Lucas 19, versículo 8. Cristãos se reuniam em casas e privadas, o que implica propriedade. Logo, nem todos venderam tudo e isso não é condenado. Muitos usam Atos como prova de talvez um comunismo, né? Um comunismo cristão. Pois é, mas isso é um erro de leitura. Isso é uma falácia. Em Atos 5:4, Pedro diz a Ananias, não permanecia teu e vendido, não estava em tua posse ou em teu poder? Pois é. Só aqui nós já podemos ver que esse argumento não é bem aquilo que o Edson Toshio diz. O principal ali, a generosidade, e podemos até dizer que naquele contexto mais radical, sim. Só que a abolição completa de propriedade, não necessariamente. Uma outra citação existe que é a que Yeshua diz
sobre ser mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E essa frase, contida em Mateus 19, 24, trata-se de uma hipérbole semítica, algo muito comum no ensino judaico. Então o ponto não é que ser rico automaticamente seria uma condenação. Não. O que de fato ali o texto aborda é que a riqueza pode criar um obstáculo espiritual sério. E o próprio texto resolve a tensão. Porque a narrativa diz o seguinte: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso ele não apresenta e não fala, né? Típico de fanfarrão. E vai ser estompado. Porque não se trata de uma proibição absoluta, mas sim um alerta sobre dependência espiritual. Quando se fala de tesouro no céu nas escrituras, isso difere necessariamente de vender, largar mão de tudo. Por quê? Quando Yeshua fala sobre ajuntar tesouros no céu, em Mateus 6, 19 a 21, ele está tratando, sim, de prioridade do coração, ou seja, o valor ao que é eterno e não ao que é temporário. Confiança no eterno Deus e não em coisas materiais. Se fosse literal, absoluto, planejamento financeiro seria pecado, trabalho e provisão familiar seriam incompatíveis com fé. Observe primeira carta de Timóteo, capítulo 5, no seu versículo 8. Observe. Então, essa falácia desse argumento desse ateu aí, fanfarrão, é fácil de ser estompado porque é um argumento que assume, segundo a fala dele, que se nem todos os cristãos fazem, literalmente, então o cristianismo é falso. Isso é até mesmo logicamente falho, porque está carregado de confusão no que diz respeito à norma ideal ensinada com prática imperfeita dos seguidores. Se essa lógica fosse válida, nenhuma filosofia moral sobreviveria. Ninguém pratica perfeitamente nenhuma. Então, qual é o ensino real de Yeshua? Bom, prioridade absoluta do eterno Deus, generosidade sacrificial, perigo espiritual acerca das riquezas, ou seja, o que ela pode promover, mas não ensina obrigação universal de pobreza total, proibição de possuir bens ou até mesmo de ser rico, de haver sistema econômico específico. Ora, segundo a objeção do ateu em dizer que não adianta dizer que é apego, ora, ele já tenta aí então uma tática astuta e sorrateira de bloquear a interpretação correta antes mesmo dela ser analisada. Só que não funciona bem assim e comigo não funcionaria. O texto mostra que o problema era sim o coração do jovem. A reação dele foi logo de imediato retirar-se, e isto acaba também confirmando. E o restante do texto que ele não apresenta, o ateu não fala, não cita. Não é uma desculpa teológica, é leitura textual correta, sincera, honesta. Essa falácia sorrateira, ela parece ser forte. Nossa, refutou, né? Por quê? Porque ela usa palavras, sim, existentes, reais, de Yeshua, apela para coerência moral, mas cai por terra e é destruída, estompada, porque ignora o texto, generaliza um caso ou outro específico, desconsidera o restante das escrituras, confunde ideal com aplicação universal, estompando assim então Edson Toshio, o ateu, segundo suas afirmações patéticas usadas contra o Tiago Lima. Shalom, shalom, Lehitraot.